Capítulo 186, Testes de interface do usuário em Flutter. Um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um aplicativo é a implementação de testes eficazes. No capítulo 17, abordaremos os testes de interface do usuário em Flutter, uma parte essencial do processo de desenvolvimento de aplicativos. O Flutter oferece um conjunto robusto de ferramentas para testar seus aplicativos em vários níveis, desde testes de unidade a testes de integração. Neste capítulo, focaremos nos testes de interface do usuário. Os testes de interface do usuário, UI, em Flutter são realizados com a ajuda do pacote Flutter_Test, que fornece uma série de recursos úteis para testar o comportamento da interface do usuário do seu aplicativo. Isso inclui a capacidade de simular a interação do usuário com o aplicativo e verificar se a interface do usuário responde de acordo. Para começar a testar a interface do usuário em Flutter, primeiro você precisa importar o pacote Flutter_Test para o seu arquivo de teste. Isso é feito adicionando a seguinte linha de código no início do arquivo de teste: pri maior que, import package Flutter_Test barra Flutter_Test.dart, menor que barra pri maior que. Uma vez importado, você pode começar a escrever seus testes de interface do usuário. O Flutter utiliza a estrutura de teste TestWidgets para testar a interface do usuário. A função TestWidgets aceita dois parâmetros, uma descrição do teste e uma função de retorno de chamada que contém o código do teste. Aqui está um exemplo de como um teste de interface do usuário em Flutter pode ser estruturado. Pri maior que, TestWidgets teste de botão, widget tester, async, /crée o widget, await tester.pumpWidget meap, // encontre o botão, final botão igual find.btip elevator botão, // verifique se o botão existe, expect botão, find widget, // toque no botão, await tester.tap botão, // reconstrua o widget após o evento de toque, await tester.pump, // verifique se o botão foi pressionado, expect find.text botão pressionado, find widget. Ponto e vírgula, menor que barra pri maior que. Neste exemplo, primeiro criamos o widget que queremos testar usando o método pumpWidget. Em seguida, encontramos o botão que queremos testar usando o método find.btip. Depois, verificamos se o botão existe usando o método expect. Em seguida, simulamos um toque no botão usando o método tap, e reconstruímos o widget após o evento de toque usando o método pump. Finalmente, verificamos se o botão foi pressionado verificando se o texto botão pressionado é encontrado. Os testes de interface do usuário em Flutter são uma parte essencial do desenvolvimento de aplicativos, pois permitem verificar se a interface do usuário do seu aplicativo está funcionando como esperado. Eles podem ajudar a identificar problemas e bugs na interface do usuário do seu aplicativo antes que ele seja lançado, o que pode economizar muito tempo e esforço no futuro. Além disso, os testes de interface do usuário também podem ser usados para verificar se o seu aplicativo está em conformidade com as diretrizes de design e usabilidade. Isso pode ajudar a garantir que o seu aplicativo ofereça uma experiência de usuário consistente e de alta qualidade. Em resumo, os testes de interface do usuário em Flutter são uma ferramenta poderosa que pode ajudar a melhorar a qualidade do seu aplicativo. Eles são fáceis de implementar e podem fornecer uma grande quantidade de informações úteis sobre o comportamento da interface do usuário do seu aplicativo. Portanto, é altamente recomendável incluir testes de interface do usuário como parte do seu processo de desenvolvimento de aplicativos. Esperamos que este capítulo tenha fornecido uma visão clara de como implementar e utilizar os testes de interface do usuário em Flutter. No próximo capítulo, abordaremos os testes de integração, que nos permitirão testar o aplicativo como um todo, em vez de apenas partes individuais dele.